Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Então, cavernas. Quando a gente fala em caverna, a gente pensa só naquele tempo da Idade da Pedra. Tá, logo nos remete a isso. Mas eu estou usando esse nome como uma analogia para dizer das cavernas que podem ser protetivas, as cavernas que nos acolhem durante algum tempo e que talvez estejam nos acolhendo, mas que nós precisamos sair delas. Porque nós não fomos feitos para morar nas cavernas. Os homens da caverna, segundo conta, a história, quando a gente estuda, era quando os homens ainda não tinham essa capacidade de construir, ainda não tinham desenvolvido essa inteligência. E a partir daí, eles desenvolveram e saíram das cavernas. E Deus tem um convite para nós. Nós vemos na literatura bíblica, na palavra de Deus, pessoas que estiveram nas cavernas e que não conseguiram, não tentaram, não entenderam, não sei exatamente, só Deus para dizer. Sair dessas cavernas e tiveram que sair forçosamente delas, e não foi num preço baixo, foi num alto custo. E um deles foi Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Não que ele tenha sido perfeito, de jeito nenhum. Nós conhecemos a história de Davi. Mas nós podemos observar que ele esteve nessas cavernas, e foi exatamente uma dessas cavernas aí que trouxe para Davi muitos prejuízos. Ele fazia muitas coisas, ele, como já falei e repito, homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tinha, uma propensão ao exercício, talvez, da afetividade, da sexualidade, um tanto desregrada, que o que levou, E Satanás, ele vai observando, não só em Davi, mas em todos nós, quais são as brechas, as frestazinhas, os nossos pontos vulneráveis, aquelas nossas caverninhas que nós estamos lá dentro ainda, que nós ainda não conseguimos permitir que Deus nos tratasse. E é ali que ele vai sondando, é ali que ele vai trabalhando. E aí ele fez uma estratégia para Davi. Um belo dia de guerra. Já guerrei muito, talvez ele tenha pensado assim, Ou vou ficar em casa hoje, vou ficar por aqui. Tem um ditado que fala, cabeça vazia, oficina do diabo. E ele ficou, e dali onde ele estava, ele observou Batseba, a esposa de um dos melhores guerreiros seus, amigo, inclusive, se banhando. E ele, esse lado dele aí, ainda não trabalhado, ainda vulnerável, se sentiu atraído e não viu os limites, que era a esposa do amigo dele. Ele deixou que o desejo, pelo prazer, por ele ser rei, juntou tudo isso, foi juntando uma coisa com a outra. E o inimigo, com certeza, ali trabalhando. Ele adulterou. Sabe? E a gente vê através da história os grandes prejuízos que Davi sofreu devido a esse adultério. Apesar dele ter se arrependido, porque nós nos arrependemos, mas a semente foi plantada, a árvore vai crescer e dará frutos. E não foi brincadeira, nem um pouquinho que Davi passou, que Davi sofreu. E aí, a nossa reflexão de hoje. Qual caverna que ainda me esconde? Porque, amados, querendo ou não, independe de nós. É a nossa natureza humana, feita de maneira extraordinária. E Deus vai nos convocar a vida toda para que nós saiamos das nossas cavernas, independente do nosso querer. Se nós sairmos, obedecermos, formos humildes para pedir ajuda, entendendo que nós não vamos sair disso sozinhos, com certeza os prejuízos serão muito menores. Poderemos sair, obviamente, curados dentro de um processo. Mas quanto mais nós adiarmos, nos escondermos nessas cavernas, o risco disso aí nos trazer prejuízos tremendos vai ser muito grande. Eu tô com a pulseirinha do Brasil, a avó é assim, compra ideia para os netos, e brinca. E é muito importante a gente honrar nosso país, nos amarmos o nosso país, apesar de todos os problemas. As pessoas que formam o nosso país precisam de oração, não é verdade? Então, amados, Deus, ele prioriza nas nossas vidas esse trabalho, em cima dos nossos traumas, em cima daquilo que ele nos chama a sermos e que não estamos conseguindo.
Por exemplo, somos chamados a perdoar. Quantas cavernas de ressentimento, de mágoa, de dor, estão aí dentro de nós ainda. E uma coisa muito importante nós recordarmos, não é na nossa força, é na força de Deus, do poder dele, da graça dele. Em nós mesmos nós não conseguiremos essa capacidade de perdoar, de jeito nenhum. Às vezes eu tenho compulsão por comida. Comida se torna uma droga. Tudo aquilo que eu faço em exagero, ainda que Deus tenha feito tudo para o prazer, para a alegria, em tudo Ele nos fala que Ele nos deu o espírito de moderação, não de escravidão. Então tudo aquilo que eu uso compulsivamente, exageradamente, desregradamente, se torna em malefício, sabe? E aí, só com a ajuda de Deus, para eu tomar consciência profunda, admitir a minha fraqueza, para aquela caverninha, como eu disse no início, e com a ajuda dele sair dela. Obviamente, cada um sabe das suas histórias. Aliás, sozinho nem consegue saber. Eu nunca consegui saber das minhas histórias no mais profundo, ao ponto de ser liberta dessas cavernas. E às vezes Deus leva praticamente uma vida toda, quase, sabe? Não porque Ele quer, porque Ele conhece a nossa natureza, sabe? E Ele quer nos ajudar. Ele quer encontrar aí um caminho, sabe? Porque Ele não força, Ele nos deu livre-arbítrio, Ele não vai nos retirar esse livre-arbítrio. Então, Ele procura para estar conosco, para nos trabalhar, desde que o permitamos. E em todo esse trabalho de retirada das nossas cavernas, Ele não soltará as nossas mãos. Ele permanecerá do nosso lado, procurando um caminho mais suave, menos dolorido. Porque às vezes, na maioria das vezes é dolorido, sabe? Nós tomarmos consciência novamente daquela dor guardada, entrarmos naquela caverna escura, naquela caverna fria, naquela caverna empoeirada, que pode ter bichos, escorpiões, lacraias, aranhas. E a gente, sozinhos, nós não vamos conseguir, nem por vontade própria, nós vamos estar lá. Então nós não vamos por vontade. Você que está ouvindo esse vídeo, você vai pela consciência que você está tendo da necessidade de entrar nessas cavernas interiores, sabe? Voltar lá, porque na verdade sua alma está presa lá, seu sentimento está preso lá. E está te limitando a ter uma vida abundante, uma vida feliz no hoje, sabe? E Deus tem um plano, tem uma bênção para cada vida. Eu preciso ficar por aqui hoje, mas deixar isso para você. Peça ao Espírito Santo. Ele tem as melhores estratégias, o mapa da libertação dessa caverna, que eu não sei. Estou aprendendo a conhecer as minhas. Já saí de muitas, mas ainda tenho alguma caverninha. E, aliás, eu estou saindo da cavernona, mas eu ainda devo ter algumas. Eu não vou dizer que não tenho. Durante a vida toda, o processo de crescimento espiritual, de dependência de Deus, os relacionamentos vão mudando. A vida vai trazendo mais pessoas, vai tirando pessoas, e toda essa dinâmica, às vezes quer nos jogar nas cavernas, ou quer nos manter presos lá. Mas Deus não quer. Ele tem um plano de libertação perfeita, total, para cada vida. Então criamos. Vamos orar? Ó Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, aquele que me ouve, ó Deus, que seja tocado por essa palavra, para que haja libertação, Deus. Libertação de sentimentos escravizantes, ó Pai, daquilo que não está de acordo com o teu querer para cada vida, com o teu plano maravilhoso de salvação, Deus. Seu Filho morreu na cruz, ó Pai, para nos libertar na totalidade, Deus, seja do que for, ó Pai, e para nos dar vida em abundância. Então, Deus, toca no mais profundo, ó Deus. Eu sei que quando o Senhor tocar, o Senhor já vai com a sua anestesia, Pai. O Senhor não toca de maneira que nos destrua de jeito nenhum, porque o mais interessado em nos ver felizes, ainda que não compreendamos, de maneira tremenda, absurda, inexplicável para as nossas mentes, é o Senhor que nos ama tanto, com amor que por vezes não conseguimos receber, entender, tomar posse. Então nos ensine, papai. É o que te pedimos na manhã deste dia, confiantes. E ainda que nem tenhamos essa confiança, o Senhor nos dará. Em nome de Jesus. Te amamos, te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Compartilhe com muitos amados. Muitos que estão nas cavernas e precisam sair, para que vejam a luz, para que sejam libertos, para que tenham vida em abundância. E é onde doer muito, Deus estará ali sustentando, guardando,
dando o lenitivo dele. Só ele pode dar. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.